Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma live para a gente bater um papo. E hoje a gente tem um assunto muito especial e que eu gosto muito de falar a respeito disso, porque traz assim uma possibilidade da gente ampliar os nossos horizontes, as nossas percepções e entender um pouquinho mais a respeito de nós mesmos. Hoje nós estamos em Guerreiro Espectral Amarelo, CL23, da Semana Amarela, da Lua Rítmica. Dissolvo com o fim de questionar, liberando a intrepidez, selo a saída da inteligência com o tom espectral da liberação. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. E a pergunta para vocês refletirem hoje é: como posso me libertar e deixar ir? Com o poder do guerreiro, o poder de questionar, o poder de inteligência. Então, utilizem a inteligência de vocês com a energia de hoje para que vocês possam evoluir e crescer cada vez mais. Inclusive questionando até mesmo o que eu trouxer aqui para vocês, porque eu não trago verdades, eu trago possibilidades. Eu trago aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente entende e que cabe dentro do que a gente traz como uma possibilidade de funcionamento dentro da TQA. Mas quando se trata em termos de assuntos, de diversos assuntos, inclusive o assunto de hoje, principalmente o assunto de hoje, a gente tem diversas possibilidades de abordagem. A gente tem diversos olhares possíveis, olhares dogmáticos, olhares não dogmáticos, olhares de pesquisas metafísicas, olhares de mitologias de diversos povos e diversas origens. Portanto, peguem a informação que vocês acharem válida, aquilo que vocês não acharem válido, questionem, estudem, busquem e componham o seu pedacinho de verdade de acordo com o que faz sentido para vocês. Combinado? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre alma e espírito. A gente ouve muito falar a respeito de alma, a gente ouve muito falar a respeito de espírito, a gente fala sobre a nossa jornada espiritual, sobre evolução espiritual, sobre as dores da alma, né? Sobre almas gêmeas. E nem sempre a gente sabe diferenciar uma coisa da outra, porque parece que as duas coisas meio que se confundem, né? E acaba parecendo a mesma coisa, com palavras diferentes, né? E muitas vezes, quando a gente precisa realmente parar para fazer uma reflexão a respeito disso, a gente fica confuso. O que é alma? O que é espírito? Qual é a diferença de uma coisa para outra? Por que eu falo sobre expansão espiritual, sobre evolução espiritual? E algumas pessoas falam sobre evolução de alma, sobre ascensão da alma. O que uma coisa tem a ver com a outra? Qual a diferença de uma coisa para outra? De onde uma coisa vem, de onde outra coisa vem? Como eu disse, como eu comecei falando, né, no início dessa live, eu não tenho a resposta para todas as perguntas e as informações que eu trago vêm de um estudo, de um ponto de vista corroborado por outros pontos de vista baseado em estudos metafísicos não dogmáticos. São possibilidades de abordar o assunto. Se você for olhar pelo espiritismo, você vai encontrar uma resposta. Se você for olhar pelo catolicismo, você vai encontrar outra resposta. Se você for olhar pelas religiões protestantes, você vai encontrar outra resposta. Se você for olhar pelo budismo, você vai encontrar outra. Se você for olhar pelo candomblé, você vai encontrar outra. Se você for olhar pelo hinduísmo, você vai encontrar outra, pelo islamismo outra, pela umbanda outra. E aí a gente vai corroborando aí as nossas percepções e vendo o que faz sentido e o que não faz, tá? Então o que eu vou trazer para vocês hoje é baseado em estudos da bibliografia de Joshua Stone, entre outras possibilidades, mas principalmente dentro deste autor, que é o que traz o embasamento desse assunto dentro da TQA, ok? Então, se vocês quiserem aprofundar a respeito desse tema, busquem aí os livros de Joshua Stone, que eles lá tá tudo explicadinho direitinho, aqui a gente traz um recorte apenas para o nosso entendimento, tá? Então, vamos lá. O que é alma? O que é espírito? De onde isso vem, né? Primeiro,
Eu sempre falo aqui e nas aulas, eu já não sei mais onde que eu falo o quê, né? Porque é tudo meio que a mesma coisa para mim, não importa se eu estou no curso ou se eu estou aqui com vocês, a minha dedicação, a minha entrega é a mesma. A gente, todos nós, viemos do mesmo lugar. E quando eu falo todos nós, eu não estou me referindo apenas a nós humanos. Eu estou me referindo a tudo que existe no mundo inteiro, inclusive aquilo que a gente tem a ilusão de que nós criamos, né? Como isso, por exemplo, livros, papel, máquinas, né? Tudo vem da mesma fonte. Existe uma fonte primordial que cria tudo que existe, que dentro das religiões é denominado como Deus. E cada religião, né, cada dogma traz aí o seu nome para o seu Deus. Mas verdadeiramente todos se referem a essa mesma fonte criadora de tudo que existe, né? Aquela fonte primordial de uma onda de informação de altíssima frequência, de altíssima vibração, de altíssima inteligência, de puro amor, que pulsa constantemente, criando tudo que existe. Energia pura e infinita, amor puro e infinito, inteligência pura e infinita. E todos nós viemos desta fonte primordial que cria tudo que existe, seja lá o nome que você quiser dar para essa fonte primordial. Na física quântica é conhecido como vácuo quântico, apesar dos físicos catedráticos não fazerem essa relação, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro, porque física quântica da academia, eles estão restritos ali ao âmbito da ciência. Quando a gente tira da academia e tenta aplicar isso na nossa vida, a gente faz esses paralelos, essas analogias que nos trazem um entendimento maior da nossa vida, da nossa existência, do nosso funcionamento, ok? Mas se você for falar com um físico catedrático desses bem conservadores, ele vai falar que você está falando besteira, tá? Mas já tem alguns aí que aliás, já tem não, né? Há muito tempo já teve alguns que se arriscaram a fazer esse paralelo, que dentro do contexto aqui que a gente fala, eles são bem reconhecidos, mas catedraticamente eles meio que se mataram em termos profissionais, né? Porque eles tiveram essa coragem de ligar as duas coisas, a metafísica com a ciência, né? Através da mecânica quântica. Então, essa onda primordial que cria tudo que existe, que pulsa o tempo todo de energia infinita, amor infinito, inteligência infinita, ela está o tempo todo criando. O tempo todo criando e o tempo todo emanando pedaços de si mesmo. Esses pedaços de si mesmo são pequenas ondas de informação que ainda possuem uma frequência elevada, ainda possuem uma vibração elevada, que não é compatível com a vida na Terra. Isso nós chamamos de mônadas. Então, essa onda primordial que cria tudo que existe, o tempo todo ela está pulsando e liberando novas mônadas, pedaços de si mesmo. Esses pedaços de si mesmo, para poder habitar um corpo e vivenciar um processo evolutivo para retornar ao todo, ela precisa baixar frequência e baixar vibração. Então ela se subdivide. Só que essa subdivisão ainda é muito alta e ela precisa se subdividir novamente até que a frequência e a vibração dessa subdivisão seja capaz de habitar um corpo material, um corpo físico como o nosso. E isso é o que nós chamamos comumente de alma, que habita o nosso corpo, né? Aquele motorista que está aqui conduzindo esse veículo que é o nosso corpo físico pelo qual a gente se reconhece, né? A nossa alma. E o espírito? O espírito é a essência que saiu desse todo universal, que está condensado e protegido dentro dessa mônada, que cada vez que ela se subdivide, vai um pedacinho desse espírito junto para animar essa armadura que é a alma. Então, é como se fosse, a gente tem o nosso corpo, que é o invólucro da nossa alma. E a nossa alma é o invólucro do nosso espírito, porque o espírito é uma célula inviolável. Ele não pode ser atingido, ele não pode ser
bulinado, ele não pode, ele é inviolável, ele está ali protegido de uma certa forma que ele é inatingível, né? Então tudo que a gente vivencia, todas as dores, todos os sofrimentos, todos os aprendizados, porque dores e sofrimentos são aprendizados, eles não atingem o espírito, eles atingem a alma, né? Por exemplo, se você está andando de bicicleta e cai, você machuca o seu corpo físico, mas não atinge a sua alma. Agora, se alguém, sei lá, um amigo muito próximo em quem você confia muito, te causa uma traição e aquilo te machuca de verdade, aquilo atinge a sua alma, mas não atinge o seu espírito. Para o seu espírito vai apenas a informação do aprendizado. Por isso, nós precisamos passar pelos aprendizados da alma para poder fazer a evolução espiritual. Porque é uma gradação. Espírito tem uma frequência que vem em decaimento para a alma, que vem em decaimento para o corpo físico. Então, trazendo assim de uma maneira bem grosseira, no final de tudo, nós somos um ser com duas armaduras. Uma armadura sutil, que é a nossa alma, e outra armadura física, que é o nosso corpo. Só que entre a armadura física e a armadura sutil, que é a nossa alma, existem outras armaduras sutis também, né? Para essas outras camadas, para ir protegendo aí a nossa alma, mas que também constituem e fazem parte dela, né? É como se fossem camadas de proteção, como se fossem armaduras, como se fossem roupas que você vai vestindo, né? Você veste a roupa íntima, veste uma camisa, aí tá frio, você veste outra por cima, tá mais frio, você veste um casaco. Você fica bem protegidinho, né? Então, todas essas roupas fazem parte do nosso corpo físico, nossos corpos sutis, nossa alma, e o que está usando todas essas roupas é o nosso espírito, né? E por que a gente faz o processo de evolução espiritual? O processo de evolução espiritual nada mais é do que os aprendizados da alma. A gente vai falar sobre isso nas próximas lives, tá? Fiquem aí, calma, acompanhem aí o processo, porque a gente está abrindo hoje uma série de lives a respeito desse tema, de alma, aprendizado de alma, os corpos sutis, as mentes humanas, para a gente entender como tudo isso se encaixa e trazer uma possibilidade de reflexão maior para a nossa vida. Mas hoje a gente vai ficar nesse tema entre alma e espírito, tá? Então, com o processo de aprendizado da alma, a gente vai fazendo a evolução espiritual, porque o espírito é parte dessa onda de informação que cria tudo que existe. Então, o nosso espírito contém a informação do todo. E nós absorvemos a informação de tudo aquilo que a gente vivencia para que a gente possa aprender, crescer, evoluir e retornar ao todo, de onde nós viemos. Já viu? Quem tem criança em casa vai entender o que eu estou falando. Já viu aqueles brinquedos de criança que tem hoje em dia, que é uma meleca assim colorida, né? Tem até receita para você fazer em casa, aquilo é um grude só. Você tira um pedaço dele assim, mas se você coloca próximo, ele gruda novamente. Então, é como se fosse isso, como se aquela geleca toda fosse o todo universal, você tira pedacinhos. Esses pedacinhos são fractais desse todo universal. E que quando você aproxima, ele cola novamente e vira uma coisa só novamente. Isso é nosso espírito. É esse pedacinho que se descolou, cercado por uma capa de proteção, né? Porque a geleca, se você descolar, deixar ela solta no ambiente, primeiro que ela fica imunda, porque vai grudando tudo. Segundo que ela vai ressecando até ficar dura e perder a elasticidade, perder aquele grude dela que é divertido de brincar, enfim, ela estraga, né? Então, você tira e você embala, né? Então, essa embalagem é o que é chamado de mônada, né? Uma super alma, vamos colocar assim. Desse pedacinho, você tira mais outros pedacinhos que você vai continuar embalando, né? E aí vai continuar tendo aí extensões de alma, da mônada, das superalmas as extensões de alma, que acaba sendo nós que a gente coloca num outro ambiente, num outro invólucro,
para poder proteger ainda mais. E tudo que esse invólucro passa, tudo que ele vivencia, a alma armazena enquanto informação. E essa informação armazenada na alma, ela vai sendo transmutada, transduzida, refletida, aprendida, para chegar até o espírito na forma de aprendizado e contribuir para a evolução espiritual. Então, são sequências de situações, são sequências de atos que nos levam de volta ao todo universal. E esse é o processo de ascensão, a gente retornar ao todo universal. Eu trouxe no formato de desenho, não fui eu que fiz, tá? Porque isso não é um talento meu, eu peguei na internet esse desenho, mas que traz a possibilidade da gente visualizar melhor isso, né? Então aqui, olha, a gente tem a mônada. A mônada é a primeira divisão que sai do todo universal. E dentro dessa mônada, no centro dela, está o espírito. A mônada é como se fosse uma caixa preta que guarda o espírito, né? Aquilo que não pode ser destruído. Então, dentro da mônada está o espírito. Dessa mônada, que tem uma frequência altíssima, né, uma vibração altíssima, que não cabe num corpo humano, porque devido ao nível elevado de frequência e de vibração, destruiria a matéria, ela se subdivide em 12 outras pedaços de alma. Aqui está colocado como super-almas, né? E essas outras 12 também são de elevada frequência e vibração, de acordo com o que um corpo humano é capaz de sustentar. E aí ela se subdivide em outras 12 possibilidades, que são as extensões de alma, ou alma, como a gente conhece no cotidiano. E essas pequenininhas verdinhas aqui é o que habita o seu corpo, é o que anima esse corpo físico. Então são pedacinhos que vão sendo divididos, né, para poder caber nessa existência. E dando conta dessa existência, do aprendizado que essa existência traz, ela pode voltar para a sua superalma. E dando conta do aprendizado da superalma, que ocorre em outra dimensão, ela pode voltar para a mônada. Dando conta do aprendizado da mônada, ela volta para o todo universal. Entende? Então a gente sai para dar um passeio, precisa aprender tudo nesse passeio e voltar com a informação pronta. E qual é o aprendizado que a gente precisa trazer? O que eu falei que é essa onda primordial? Elevada frequência, elevada vibração, energia infinita, inteligência infinita e amor infinito. Então o aprendizado da alma é o amor incondicional. A gente fala muito sobre amor incondicional, mas o verdadeiro amor incondicional, o amor da criação, muito difícil alguém conseguir acessar estando como um ser humano, né? Alguns avatares conseguiram em vida, ascensionaram. A gente tem histórias aí na mitologia de diversos povos que exemplificam isso, né? É dito, inclusive, que Jesus Cristo foi um desses avatares que conseguiu fazer esse processo de ascensão em vida, mas também existe a possibilidade dele já ser um ser de elevada frequência que se colocou à disposição para encarnar na Terra e trazer este ensinamento do amor incondicional. Então, assim, ele não ascendeu em vida, ele já era ascenso, né? E ele baixou a frequência, baixou a vibração para poder caber nesse corpo e trazer a mensagem para a gente, né? E a gente sabe que a mensagem vai passando de boca em boca, né? Vai igual aquela brincadeira que tem quando a gente é criança, de telefone sem fio. Hoje em dia isso nem faz mais sentido, porque todos os telefones são sem fio, né? Mas na minha época de criança fazia sentido. E que você fala uma mensagem, vai passando de um em um, quando chega no final da fila já não é mais nada daquilo que você falou, né? Infelizmente o ser humano tem esse ruído aí no meio do caminho e muito da mensagem que ele deixou pode ter se perdido, pode ter sido deturpada ou pode estar de maneira oculta fora do acesso de todos, né? Mas a mensagem principal dele foi essa.
ensinar o amor. Buda foi outro ser que também veio para ensinar o amor. Maomé foi outro ser que veio para ensinar o amor. Então a gente tem diversos avatares aí na mitologia de diversos povos diferentes que vêm à Terra ou que estão na Terra e têm esse processo de iluminação em vida, né, e se tornam ascensos em vida, para nos ensinar essa lição. Porque é essa lição que vai fazer com que a nossa alma evolua e leve o aprendizado para o nosso espírito, para que o nosso espírito retorne à fonte criadora de tudo que é. E por que tem que ter o amor junto com a inteligência? Hoje é dia de guerreiro, o guerreiro traz a inteligência, porque a inteligência sem amor, ela corrompe. Ela assume um papel de criação sem senso, sem... Qual é a melhor palavra para esse momento? Sem filtro, né? Você é aquele arquétipo do cientista louco. Eu tenho o poder de criar coisas na mão. Eu crio tudo, independente das consequências. Crio só pelo poder de criar. Então precisa ter o amor junto, para que o amor possa modular esse processo criativo. Porque senão a inteligência, ela se sobrepõe e acaba deturpando toda a criação. Por isso que os dois precisam caminhar juntos. Elevada inteligência, elevado amor. Infinita inteligência, infinito amor. Para que possa realmente ter um processo criativo que seja eficaz, né? Que não seja só coração, mas que também tenha a possibilidade da inteligência, inclusive do livre-arbítrio, para que você tenha condições de decidir qual é o seu caminho. Porque verdadeiramente o objetivo é o mesmo. Saiu de lá, voltar para lá. Saiu do todo, voltar para o todo. Saí de casa para dar um passeio, tenho que voltar para casa. Como que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou pegar? Se eu vou a pé, se eu vou de carro, se eu vou de avião, se eu vou a cavalo, se eu vou a nado, se eu vou de bicicleta, se eu vou ficar parada esperando alguém me carregar, isso é livre-arbítrio meu. Agora, se eu tenho consciência disso e sei que eu quero voltar logo para o todo universal, para minha casa, porque eu sei que lá é o meu lugar, eu faço a minha parte para conseguir fazer com que isso seja o mais rápido e menos doloroso possível, né? Porque o aprendizado ele pode vir pelo amor ou pela dor. A gente que escolhe. E o todo, ele não quer que a gente passe aperto aqui. Ele não criou tudo que existe para a gente sofrer. Ele não quer ver a sua criação sofrendo. Ele nos criou para que a gente possa aprender, evoluir, fazer a nossa parte e com isso fazer com que o planeta também evolua, porque nós somos células de um organismo maior. E ele quer que a gente faça isso da melhor forma possível. Ele não quer que a gente faça isso sofrendo. Ele quer que a gente faça isso feliz. Então, por que a gente escolhe outro caminho? Por que a gente escolhe nadar contra a maré, ficar cansado, sofrer, se lamuriar, reclamar, criticar, julgar, ao invés de simplesmente se abrir para as possibilidades? Livre arbítrio. Então, depende de nós. Agora, falando um pouquinho aqui desse esquema, né? Quando a gente fala de alma, a gente também fala sobre... Aliás, a gente fala não, né? Mas sempre vem no inconsciente coletivo a questão de alma gêmea. E quando a gente fala sobre alma gêmea, também sempre vem no inconsciente coletivo aquela história do príncipe encantado com a princesa no castelo que precisa ser salva e que os dois se encontraram e viveram felizes para sempre, não é verdade? Pois é, eu tô aqui para desconstruir um pouco desse romantismo, tá? Porque assim, quando a gente fala sobre alma gêmea, a gente está falando sobre isso daqui, ó. Mônada, superalma e extensões de alma. Cada uma dessas extensões de alma que vem de uma superalma, que vem de uma mônada, ou seja, todas essas verdinhas aqui, de todas as superalmas,
são todas almas gêmeas. Portanto, se a gente tem uma mônada que se divide em 12 superalmas, que se divide em 12 extensões de alma, nós temos 144 almas gêmeas. Isso não significa que a gente tem 144 príncipes encantados ou 144 princesas encantadas. Aliás, 143, porque a 144ª somos nós. Mas isso não significa que essas 143 almas gêmeas são o nosso príncipe ou princesa encantada. Entende? E não significa que todas elas estão nessa existência física. Estão nesse processo evolutivo de terceira dimensão, de terceiro plano existencial, ou que estão encarnados nesse exato momento. Aqui, ó, tem um esqueminha para a gente ver melhor. Essas rosinhas aqui, vamos supor que essa superalma saiu dessa mônada e essas rosinhas todas saíram dessa superalma. A vermelha é você, tá? Então, todas essas 11 que estão aqui em volta dessa superalma são as suas almas gêmeas mais compatíveis. Essas outras aqui, verdinhas, né, de todos, também são suas almas gêmeas, mas não tão compatíveis quanto as rosinhas, né? É como se esses daqui fossem seus primos de primeiro grau e esses daqui seus primos de segundo grau. Só para a gente trazer um entendimento mais fácil, tá? Então, essas almas aqui são as almas mais compatíveis, mais próximas. Essas daqui também são almas gêmeas, também possuem uma conexão, mas não são tão próximas quanto estas. Estas daqui são as mais compatíveis. Por quê? Porque você aqui sozinho, você precisa voltar para essa extensão de alma, para dessa extensão de alma você voltar para sua mônada você voltar para o todo universal. Essas que estão próximas aqui, rosinhas, que são as suas almas gêmeas mais compatíveis, têm um vínculo, uma conexão energética com vocês maior do que as outras verdinhas, porque elas saíram do mesmo núcleo de alma ali. E a união com estas faz com que você consiga fazer o seu processo de retorno para a superalma de maneira mais fácil. E cada uma destas que salta, que eleva a frequência, puxa as outras consigo. E da mesma forma que cada uma dessas que salta e eleva a frequência, também puxa todas as outras 143. Então, cada um de nós que consegue evoluir um pouquinho que seja, leva as 143 almas gêmeas irmãs juntas, tá? E aí, quando a gente fala sobre alma gêmea mais compatível, eu também não estou falando do par perfeito, do príncipe encantado, da metade da laranja, da tampa da panela. Eu estou falando de almas que saíram da mesma extensão de alma e que têm uma compatibilidade maior do que aquelas que saíram de uma outra extensão de alma, né? Primos de primeiro grau, aquele assim, eu filha do meu pai, meu primo de primeiro grau, filho do meu tio, mais próximo, família mais nuclear. E o primo de segundo grau lá, que é filho de um outro primo meu, por exemplo. Também é meu primo, também reconheço como parente, mas não é tão próximo. Quando as famílias se juntam no Natal, eu vou estar junto com o meu primo de primeiro grau, mas talvez eu não esteja junto com o meu primo de segundo grau, porque ele vai estar na família nuclear dele, né? Então, quando a gente fala sobre alma gêmea mais compatível, a gente está falando destas, tá? Como que a gente sabe que encontrou uma alma gêmea mais compatível? Primeiro, quando a gente fala sobre alma gêmea, a gente traz um conceito da mecânica quântica chamado emaranhamento quântico. No emaranhamento quântico, quando você pega dois elétrons, se aproxima, eles criam um entrelaçamento energético e passam a compartilhar o mesmo campo energético. Se você pega um deles, joga lá na Austrália e deixa o outro no Brasil, o que você faz nesse do Brasil automaticamente acontece no que está lá na Austrália, sem aviso prévio, sem troca de informação.
Simplesmente o que você faz em um reverbera no outro. Isso é o emaranhamento quântico. Dentro da mecânica quântica também tem um outro conceito chamado efeito Casimir, que diz que tudo que está emaranhado tende a se encontrar. Portanto, o emaranhamento de almas gêmeas de uma mesma mônada, principalmente de uma mesma superalma, é aquele emaranhamento que não pode ser desfeito. É um emaranhamento fortíssimo. Ele não pode ser quebrado. Não existe comando, nem magia, macumba, feitiçaria, o que quer que vocês queiram dar o nome, capaz de quebrar este tipo de emaranhamento. Porque lembra? Saiu da fonte, foi para a mônada, da mônada para a superalma, da superalma para a alma. É tudo farinha do mesmo saco, falando em termos bem coloquiais assim. Então não tem como você quebrar este vínculo. É a mesma origem, é a mesma energia que está ali alimentando todos eles. E todos eles estão interligados um com o outro. Por isso que quando um salta, leva os 143 junto, né? Então, obrigação não é a palavra. O trabalho de cada um de nós no nosso processo evolutivo não implica somente o nosso processo evolutivo. Implica o processo evolutivo de cada uma dessas 143 almas, que são partes de nós enquanto um ser único, universal, saído de uma mesma extensão de alma, que também faz parte de uma mesma mônada, que também faz parte do todo universal. E aí todos somos um. Então, quando eu faço o meu processo evolutivo, eu estou auxiliando todas as outras partes minhas a se reintegrar. E o efeito Casimir, ele diz isso, que tudo que está emaranhado tende a se encontrar. Então, almas gêmeas, principalmente as mais compatíveis, tendem a se encontrar. Seja num processo de amizade, seja num processo de trabalho, seja dentro do mesmo núcleo familiar, seja num relacionamento amoroso. E daí vem todo esse romantismo de alma gêmea e tal. Tem até musiquinha disso para quem é mais antigo aí, né? Alma gêmea, não sei a música. Mas enfim, vocês sabem que tem. Então, gente, quando a gente fala sobre a questão da alma gêmea, a gente está falando sobre esse todo. E quando a gente fala sobre a alma gêmea mais compatível, a gente está falando dessas que saíram ali da mesma superalma. Mas alma gêmea são todas as 144 que saíram da mesma mônada. Portanto, você pode ter encontrado diversas almas gêmeas suas na sua vida e ainda deve ter elas aí presente na sua vida, porque é uma conexão muito forte e bonita. O professor Eric dizia que quando a gente encontra a nossa alma gêmea, não precisa ter explicação, não precisa alguém te mostrar e te explicar que aquela pessoa ou aquele ser é a sua alma gêmea. Você simplesmente sabe. É como você está andando numa floresta e vê um bicho grande parecido com um gato. Você não precisa que ninguém te explique que aquilo é uma onça. Você sabe que é uma onça. Simplesmente sabe. Você nunca viu antes na sua vida, mas você sabe. E você sabe qual é o risco que você está correndo também, né? Porque quem tem contato aí com os animais, né, mais próximo, assim, animais silvestres, sabe que quando você avista uma onça na floresta, e eu tive, assim, esse privilégio, né? Quando você avista uma onça na floresta, primeiro, ou é um filhote desavisado, filhote assim, filhotão que já está um pouco mais independente, desavisado, ou ela permitiu que você a visse. E quando está num ambiente natural e equilibrado, você não corre risco. Ela vai te olhar de longe, se ela quiser mostrar a figura, ela vai permitir que você a veja, ela vai olhar para você, você vai olhar para ela, ela vai seguir o caminho dela. Por quê? Porque num ambiente equilibrado, ela tem alimento. Ela não vai gastar a energia dela tentando caçar um ser que aparentemente é maior do que ela e que ela não tem certeza que vai ganhar essa briga. Então ela caça animais menores que ela sabe que são presas mais fáceis, alimento mais fácil, né?
É mais fácil você ir na pizzaria e comprar uma pizza do que fazer a pizza em casa. E quando eu falo fazer a pizza em casa, eu tô falando fazer desde a massa, né? É muito mais fácil, gasta menos energia. Então, os animais silvestres, eles são assim. Se eles estão num ambiente equilibrado, eles não vão desperdiçar energia para atacar um outro ser que não esteja ameaçando eles e que não é alimento para eles. Então, quando você está caminhando na floresta e você vê uma onça, é porque a onça deixou que você a visse, né? Ela quis assim, hoje eu tô me sentindo bonita, eu vou mostrar a figura, né? Para que você pudesse ver ela e ter aquela presença, assim, né? Claro que pode ter algumas outras questões espirituais aí conectadas, mas falando de maneira bem generalizada, é mais ou menos assim. E ela não vai te atacar se você não estiver oferecendo ameaça para ela, né? E claro, quando você está caminhando na floresta e vê um animal desse porte na sua frente, a reação mais comum é a pessoa sair correndo, né? Porque onça come carne, eu sou carne, ela é grande, forte, corre mais do que eu, então vou dar a linha antes que ela me perceba, mas ela já te sacou há muito tempo, muito antes de você a ver, né? E algumas pessoas mais loucas vão querer correr em direção à onça, né? Porque vai achar que é um gatinho, querer abraçar, beijar, tirar foto, enfim. Mas aí vai do instinto natural ou antinatural de cada um. Mas é isso, quando você vê um bicho desse, você sabe que é uma onça, você sabe o risco que ele oferece. Quando você encontra uma gêmea, é a mesma coisa. É como se fosse um reencontro. Sabe quando você tem um amigo assim, ou uma amiga de infância que você gosta muito, vocês tiveram bons momentos na infância e que ficou anos sem ver, e aí você já tá lá para cima dos 30 anos e reencontra essa pessoa, não tem aquela sensação gostosa de reencontro e tal? É a mesma coisa quando você encontra uma alma gêmea. Você tem uma conexão imediata. E essa conexão imediata é uma conexão positiva. É uma conexão que traz essa sensação de familiaridade, né? O que não significa que se você encontrar essa pessoa para um relacionamento amoroso, que vai ser um mar de rosas. Porque nós, seres humanos, a gente tem essa percepção de que quando a gente alcança um determinado nível ou faz uma determinada situação para o nosso bem-estar, para a nossa evolução, a gente acha que as coisas vão se estabilizar e vai ser tudo maravilha o tempo todo. Não é assim que funciona a vida. A gente tem altos e baixos e a física clássica já comprovou que um caminho em linha reta é mais demorado do que um caminho com altos e baixos, tá? Se você pega uma plataforma reta e pega uma plataforma com altos e baixos e solta duas bolinhas, a bolinha do altos e baixos chega mais rápido no ponto final do que a bolinha da reta. Só para vocês terem uma percepção, tá? Traz isso agora para a vida de vocês, porque é nos desafios que aparecem no dia a dia que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente evolui. Então, os desafios não é para jogar a gente para baixo no fundo do poço. Os desafios são para a gente parar, respirar, se colocar no momento presente, nessa expansão temporal do processo de inspiração e respiração, esse estado de presença, para você se perceber diante dessa situação, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para aprender, o que eu posso fazer para crescer, qual o aprendizado que eu trago dessa situação. É isso que a gente tem que fazer e não ficar choramingando, reclamando. Claro, tem situações que são difíceis, a gente tem o direito sim de chorar, a gente tem o direito sim de se desesperar, mas passou aquele momento, chorou tudo que tinha para chorar, levanta, sacode a poeira e segue em frente. Esse é o caminho, seguir em frente, tá? Porque se a gente ficar apegado no sofrimento, a gente vai por outros caminhos que não são muito agradáveis aí, nem saudáveis. E a gente acaba dependendo de algumas substâncias químicas para poder dar conta do dia a dia. E até se perder de nós mesmos, tá? Mas quando a gente encontra a nossa alma gêmea, a sensação é essa, de reconhecimento.
E esses encontros geralmente são encontros de uma conexão muito forte. E essa conexão muito forte tem a função de quê? De fazer com que as duas almas, os dois pedacinhos de alma ali que se encontraram, possam crescer juntos, dentro das coisas boas e dentro dos desafios que aparecerem. Porque qual é o objetivo de tudo isso? Evoluir. Se você tiver com seu parceiro, com a sua parceira, com seu irmão, né, com seu irmão de alma, com seu gêmolo de alma, como eu costumo brincar, isso flui melhor, isso vai mais fácil. Um dá apoio para o outro e o caminho fica mais leve. É como... eu não gosto de usar muito essa analogia, não, porque traz essa sensação de que a vida é algo pesado, mas não é. Mas é como se você estivesse voltando no mercado com uma sacola pesada e você encontrasse um amigo ali para te ajudar a carregar a sacola. Fica mais leve, né? E os dois chegam no objetivo mais rápido. Esses dias eu ouvi não esqueci o nome dele, mas eu ouvi uma pessoa falando numa live sobre o processo de sinergia, né? Que a sinergia diz que quando você junta duas forças, uma força não se soma à outra, elas se multiplicam. Porque quando você junta duas forças, você não vai pegar só as qualidades de uma com as qualidades da outra e somar as duas qualidades para ter uma terceira qualidade maior. As qualidades dessa vai fazer despertar nessa qualidades que talvez ela não conheça e vice-versa. E aí, em vez de ter apenas a soma das duas forças, você vai ter uma multiplicação dessas forças e o resultado vai ser muito maior. Esse é o processo de sinergia. Quem trabalha com óleo essencial entende o que eu estou falando, porque é feito muito a sinergia dos óleos essenciais. E quando você junta o ativo de um óleo com o ativo do outro, você não está tomando dois ativos ao mesmo tempo. Você está usando ali a conexão daqueles dois ativos, que faz uma explosão energética maior, né? E aí o resultado é muito maior também. Então, esse exemplo que eu trouxe, né? Você está com a sacola pesada, encontrou uma pessoa que pode compartilhar o peso com você, você entrega uma sacola para ela, fica com a outra sacola para você. Se você ia fazer o trajeto em meia hora com as duas pessoas, você não faz em 15 minutos, você faz em menos tempo ainda. Porque nesse trajeto vocês vão conversando, vão compartilhando, vão trazendo coisas leves pro bate-papo ali. E quando vocês veem, vocês já fizeram o trajeto de maneira muito mais leve, muito mais fácil, muito mais rápido do que seria dividir realmente o peso ali entre duas pessoas. Esse é o processo de sinergia e é isso que acontece quando há um encontro de almas gêmeas. E quando a gente fala sobre alma gêmea mais compatível, a gente está falando dessas que saíram da mesma extensão de alma que a gente e que a compatibilidade dessa conexão vai ser ainda mais intensa do que das outras extensões de alma, né? Dentro da TQA, a gente tem um comando chamado comando alma gêmea. E o que esse comando faz? Ele justamente faz com que ocorra a aproximação da alma gêmea mais compatível de acordo com o meu processo de evolução espiritual. Para quê? Para que esse encontro ocorra no momento oportuno. Porque não adianta, por exemplo, eu encontrar uma alma gêmea que seja compatível comigo e ela está aqui e eu estou aqui embaixo. A nossa relação, o nosso diálogo não vai ser compatível. Pode até ser que a gente consiga trazer esse equilíbrio, que na verdade não é isso daqui, na verdade teria que ser isso daqui, né? Porque uma alma puxa a outra. Mas se essa que está aqui embaixo, nesse nível de evolução, não tiver no momento de crescer, essa relação não vai funcionar. Por isso o comando foi construído para que esse encontro ocorra de acordo com o nível de expansão de consciência de ambos, para que haja um diálogo possível, para que haja uma relação possível. E isso para relações amorosas, relações profissionais, relações de amizade, relações familiares, até mesmo animais de estimação. Então, quando falar em alma gêmea,
esqueçam essa, pelo menos dentro aqui do contexto da TQA, esqueçam essa ideia romântica do príncipe encantado, da metade da laranja, da tampa da panela, do chinelo para o pé descalço, tá? Alma gêmea, dentro do nosso contexto, do nosso estudo, são 143, algumas mais compatíveis que a outra, algumas no mesmo estado evolutivo que a outra, algumas vivenciando o mesmo processo evolutivo dentro do mesmo plano existencial que outras, algumas encarnadas e outras não. Combinado? Dentro de 143 almas gêmeas, eu acho muito, muito, muito difícil de você não conseguir encontrar uma que seja para ser o seu pé de meia aí, o seu chinelo para o pé descalço, né? Porque quando esse encontro acontece, gente, costuma ser um encontro muito bonito e costuma ser uma conexão muito forte. Aquela coisa de ter várias sincronicidades que você não sabe nem como explicar, né? Da pessoa falar uma coisa que você estava pensando, ou você está pensando em comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, a pessoa chega com o negócio pronto para você. É uma conexão linda e o crescimento de ambos, quando eles se propõem a isso, também é lindo, mas precisa estar ali no mesmo nível. O que também não significa que não haverá brigas, que não haverá dificuldades, que não haverá desafios, porque além das almas gêmeas compatíveis, irmãs, também tem o ego, né? Nós não somos só anjinhos bonitinhos em processo evolutivo, nós também somos ego. Nós também temos as nossas construções, os nossos processos defensivos. E muitas vezes isso pode interferir. Pode não, muitas vezes isso interfere. Mas quando você está no propósito de crescimento e evolução, você consegue perceber isso e até dar conta disso. E aí, isso realmente, que poderia ser uma dificuldade, se torna uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Que é essa função dos desafios que a gente passa na vida, oportunidades de crescimento. Isso eu vi quando eu trabalhava na área educacional, que tinha aquela ideia, né, de o fulaninho não estudou o ano inteiro, ficou só na farra, repetiu de ano, ficou reprovado. Como se aquilo fosse assim um, um castigo mesmo, né? Você não fez a sua parte, você vai ser castigado. E o seu castigo é ficar reprovado, vai ter que repetir o ano inteiro de novo. Estudar tudo aquilo que você já estudou de novo, né? E aí, fazendo os processos de adaptação curricular das crianças, eu aprendi com uma colega funcionária que já era assim de carreira, né? Muito sábia, por sinal, que ela colocava no texto que era indicado que o aluno tivesse uma nova oportunidade no ano letivo tal para aprimorar as qualidades que ele não conseguiu alcançar. E eu achava isso lindo, porque isso trazia a mudança de ponto de vista, né? De você sair daquela possibilidade de ficou reprovado como se fosse um castigo, para uma possibilidade de, nossa, eu não consegui atingir o que eu precisava, eu vou ter uma nova oportunidade para tentar conseguir. E eu achava isso tão bonito, tão singelo, que eu passei a levar isso para todos os trabalhos que eu fiz dentro desse processo. E trouxe essa percepção para a vida. Então, as dificuldades que a gente passa, os desafios que a gente passa, não são problemas, são oportunidades de aprendizado. E cada vez que você passa por uma situação que você não aprende, ela tende a se repetir na sua vida. E aí você tem novas oportunidades de aprendizado. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, olhando para as oportunidades e trazendo o aprendizado necessário. Então façam a lição de casa de vocês. Vamos ver se tem dúvidas aqui. Tá pulando aqui, gente, desculpa. Por
por favor, teria como aumentar um pouco o volume do áudio? Eu não tenho como aumentar daqui, Joselita, porque é o microfone do celular, e o microfone do celular ele capta no volume máximo, né? Talvez tenha que aumentar o seu aparelho aí. A consciência, a nossa alma, não necessariamente e também sim, mas a gente vai falar mais a respeito disso nas próximas lives, tá, Paulo? Quando a gente falar sobre as mentes e tudo. Gratidão por essas palavras. Ah, que bom que tocou em alguém. Bom, gente, não tendo perguntas, vou ler um trechinho aqui que traz essa parte, né, do livro do professor Érico, Despertar, Destravar e Saltar. Tá no capítulo 4. Para falarmos das almas no universo, primeiramente é preciso falar de suas origens. Em um primeiro momento, é importante entender que a mônada é a estrutura do universo responsável por dar origem às almas e suas consciências. Dessa maneira, a alma é formada por estruturas vibracionais de frequências muito elevadas, sendo que no seu núcleo central está o espírito, que é uma parte inviolável da consciência humana. Essa estrutura, aliada às demais estruturas sutis do ser humano, é o que torna possível a nossa experiência de aprendizado aqui na Terra, o planeta escola. E o restante a gente vai vendo nas próximas lives. Acompanhem para vocês trazerem esse aprendizado, ok? Reforçando o nosso contrato de convivência aqui, né? Essa é uma live ao vivo. Toda live do canal TQA, assim que termina, ela fica salva. Dessa forma, eu não consigo fazer nenhum tipo de edição nesse processo. Então, tudo que está acontecendo aqui ao vivo fica salvo e gravado para que outras pessoas possam assistir depois. Se vocês estão aqui assistindo, comentarem ou quiserem participar, automaticamente vocês estão concordando com essas condições. Então, quem quiser dar uma olhada no campo energético nesse momento, coloca aí, eu quero e eu aceito, para que a gente possa fazer o processo, ok? Vamos lá. Coloca aí. Adriana Araújo, vou mandar aí o convite para você. Mandei o convite para você, Adriana. Sempre, ótimo. Ah, tá aqui, ao contrário, peraí. Foi. Olá! Oi! Que prazer! Ah, que felicidade! Qual o seu nome completo? Adriana de Araújo Silva. Adriana de Araújo Silva. Qual a sua data de nascimento? 23/8/77. 23/8/1977. Vamos ver como é que estão as coisas aqui, Adriana. Adriana, seu campo energético está completamente livre
de energias intrusas, tá? Não tem nenhuma interferência externa. E a maior parte do tempo você calibra no nível da razão. Então, assim, prontinha. Ah, é? Eu não entendi nada. Vamos lá, deixa eu pegar o livro aqui. O campo energético livre de energias intrusas diz respeito a não ter nenhum tipo de interferência energética no seu campo, tá? Então, assim, se há algum tipo de desequilíbrio, sempre há, a gente vê pelos chakras, são interferências internas que você mesmo produz. Então, não tem nenhum ataque psíquico interferindo no seu campo, não tem nenhum trabalho de magia, não tem seres obsessores, nada disso, tá? E de acordo com a escala Hawkins, eu não sei se você acompanhou as lives anteriores, a escala Sim. Hawkins ela traz ali, né, o nosso termômetro de como que a gente está na frequência a maior parte do tempo. E a maior parte do tempo você está calibrando no nível de 10 elevado a 400 dessa escala, que é um nível bem alto. Então, novamente, estou sem a minha escala aqui. Deixa eu ver se eu ponho aqui na apostila o desenho. Eu tirei para fazer uns trabalhos externos, acabei esquecendo de trazer de volta. Mas tem aqui na apostila, ó. Aqui é o nível da coragem. Daqui para baixo, a gente considera como algo negativo, um atrator fraco, né? São níveis densos. Daqui para cima, são níveis elevados de alta frequência, onde você começa a acessar o poder da criação. E você está nesse nível aqui, olha. Nível da razão, tá? Certo, entendi. É um nível bem elevado. Então, se eu tive anteriormente, eu tive um laudo de síndrome do pânico, com depressão, superado, fui eu mesma que produzi, que a gente começa a acessar essas informações e fica achando que é sempre obsessores, tal. Hoje, posso ter passado por essa fase. Pode, mas isso não significa que você esteja livre do que você chama de síndrome do pânico, tá? Porque assim, a frequência elevada, quando a gente faz a mensuração aqui, é a maior parte do tempo. Não significa que você esteja 100% do tempo no nível da razão. Significa que a maior parte do tempo você já está com essa expansão de consciência, com essa clareza mental para olhar além do que as suas emoções te dizem, tá? Mas a gente passa por altos e baixos. Tem momentos que a gente está super feliz, super alegre, a nossa vibração vai lá para cima, chega no êxtase, por exemplo, que é um nível de frequência muito elevado, que o corpo humano não dá conta de sustentar 100% do tempo. E tem momentos que parece que a gente vai no fundo do poço mesmo, né? Que a gente se sente mal, se sente, enfim, a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? Então, assim, a maior parte do tempo você calibra no nível da razão. Não significa que você não vai ter momentos desafiadores e não significa que você vai ter momentos de amor puro, por exemplo. Entende? São momentos. Não significa que a sua vida se resume a isso. E aí que a gente precisa trazer esse aprendizado nesses momentos mais difíceis. O que eu posso usar para poder sair daqui? Porque se eu deixar as emoções tomarem conta de mim, aos poucos a minha vibração pode cair novamente. Certo. E aí esse processo de expansão de consciência ele pode ir se reduzindo novamente. É difícil, pode acontecer, tá bom? Tá, obrigada. Tá vendo, gente? Mesmo quando a gente tem a vibração elevada, a gente também passa nossos desafios, né? Ela relatou aí uma situação que talvez ela já tenha vencido. Talvez ela tenha conseguido transpor essa situação com um processo de expansão de consciência. Mas isso não significa que na vida dela ela nunca mais vai sentir medo, por exemplo, que ela nunca mais vai se sentir angustiada. São momentos. E os momentos não podem definir a nossa existência. Porque se a gente pensa na existência do espírito, isso daqui é só um pequeno intervalo. E a gente não pode deixar que pequenos intervalos dentro desse pequeno intervalo determine a forma como este intervalo inteiro vai se conformar, vai ocorrer, né? Porque isso interfere diretamente nesse processo da ascensão e da evolução da alma, do trajeto da alma no planeta escola, para que a gente possa realmente fazer o processo da evolução espiritual.
são momentos. Momentos são passageiros. As suas emoções não te definem, os seus pensamentos não te definem. São instrumentos e ferramentas para você crescer, para você evoluir. Use com sabedoria, ok? Gente, eu vou ficando por aqui. A semana que vem a gente volta. Vamos continuar dentro desse tema, falar um pouquinho mais a respeito. Se eu não me engano, a semana que vem a gente vai falar sobre as almas, né? Os tipos de alma, os tipos de mentes, para que a gente possa entender esse funcionamento mais pormenorizado, ok? Fiquem aí ao longo da semana que vocês vão ver aí o anúncio das lives e aí vem o tema específico para vocês entenderem o que a gente vai falar. Gratidão por estarem comigo aqui. Tenham um bom final de semana aí para quem está na semana, um bom início de semana para quem está na epital. E sejam todos conscientes e fiquem na paz e na luz.